Olá, seja muito bem-vindo ao O Perito Ambiental. Meu nome é Rafael Tímbola, sou responsável por todas as comunicações aqui do O Perito Ambiental e você está chegando no nosso mini curso Desvendando a Perícia Ambiental. Em 4 aulas gravadas e uma Masterclass ao vivo, você vai aprender como dar os primeiros passos na área de perícia ambiental. Todo o conteúdo aqui foi elaborado e é dedicado para que você aprenda como atuar na figura de perito ou perita ambiental. Se esse é o seu interesse, participe das 4 aulas gravadas e da Masterclass ao vivo para que você aprenda tudo o que é necessário para obter sucesso nesta área de atuação. O meu nome é Rafael Tímbola e eu irei guiá-lo nessa trajetória. Então, na nossa primeira aula do nosso mini curso, a gente vai ver o que é ser perito ambiental. Então, me apresentando para vocês, o meu nome é Rafael Tímbola, eu sou engenheiro ambiental, mestre e doutor em engenharia, com período do sanduíche do meu doutorado na Universidade de Illinois, em Chicago. As minhas experiências, eu trabalho como perito judicial desde 2013, sou consultor ambiental desde 2010, professor de engenharia desde 2015 e sou o fundador do O Perito Ambiental, que é uma plataforma de cursos ambientais dedicados à área de perícia e meio ambiente. Então já atuo há bastante tempo na área ambiental, tanto na parte científica de formação profissional, quanto na parte prática, realizando perícias, consultorias ambientais e todas as atividades relativas à engenharia ambiental. Eu possuo um curso chamado Curso de Formação de Peritos Ambientais do O Perito Ambiental, que é um curso que já está aí formando profissionais há mais de 5 anos em formato online, onde a gente já formou dezenas de turmas, e também no formato presencial, aonde a gente leva a perícia ambiental para várias capitais do Brasil. Então essa é a nossa atuação há bastante tempo na capacitação e treinamento de profissionais para atuar nessa área que está crescendo em todo o Brasil. Muitos profissionais hoje atuam exclusivamente com perícia ambiental devido às demandas, e aqui no O Perito Ambiental há bastante tempo a gente capacita profissionais para que eles possam atender essas demandas. Então aqui no nosso mini curso eu preparei 4 aulas gravadas que vocês vão receber em sequência. A cada 24 horas vocês estarão recebendo novas aulas. Então essa primeira aula a gente vai ver o que é ser perito ambiental. Vamos ver a definição do que é perito, do que é perícia, a importância da perícia ambiental. Vamos ver também o perfil e as atribuições ideais de um perito ambiental, qual que é a diferença de um perito judicial e de um assistente técnico, muito importante para que você também consiga atuar como assistente técnico das partes. A gente vai ver o que é isso. Vamos ver a questão sobre a ética e imparcialidade que o perito precisa dispor na sua perícia. Vamos ver sobre a legislação de base para a atuação do perito. Então, só nessa aula você já vai ter muito conteúdo importantíssimo para quem quer atuar na perícia ou quem já atua, poder consolidar os seus conhecimentos na área. Na sequência, na aula 2, a gente vai ver sobre as oportunidades e o cadastro no Tribunal de Justiça. Então, uma vez que você já entendeu como que é, o que é a perícia, aí você vai proceder agora para realizar o seu cadastro, que é para que você tenha possibilidade de realizar a perícia ambiental. Então a gente vai ver o mercado de trabalho para o perito, como que a gente mensura, quais são as oportunidades, quais são os tipos de casos mais demandados. A gente vai ver na aula 2, os requisitos para atuação como perito judicial. Então o que eu preciso para poder atuar como perito ambiental judicial? Isso a gente vai ver, eu vou definir para vocês o passo a passo para o cadastro em tribunais de justiça. Então eu vou mostrar na prática quais são os documentos, o que o Tribunal de Justiça a gente vai simular, pegar algum estado para simular, o que aquele tribunal exige para o profissional se registrar como perito judicial ou auxiliar da justiça naquele tribunal. Então isso a gente vai sumarizar para vocês e definitivamente você vai saber fazer o seu cadastro. Toda essa documentação necessária e as dicas para que você melhor faça esse cadastro, e a atuação em órgãos públicos e empresas, ou seja, como que além do cadastro a gente também possa estar atuando em empresas, para pessoas físicas, para órgãos públicos, isso tudo relacionado à perícia ambiental.
Na aula 3, a gente vai ver os tipos de perícias ambientais. Uma vez que você já teve essa introdução, entendeu o que é o mercado, viu como que se cadastra, como que consegue as oportunidades, agora você tem que estar preparado também tecnicamente, ou seja, entender e saber quais são os principais tipos de demandas de perícias ambientais que existem hoje no Brasil e principalmente as suas metodologias. Então eu vou mostrar quais são as principais metodologias utilizadas hoje em perícias ambientais e nas tipologias de casos que exigem perícias ambientais, ou seja, os processos, o que os processos demandam de profissionais em relação ao seu conhecimento técnico na área ambiental. Isso a gente vai sumarizar para vocês. Então, o que é perícia judicial, como que a gente aplica isso tanto no processo judicial quanto extrajudicial. Vamos ver a perícia em loco, quais são os métodos que a gente pode utilizar, o que a gente deve analisar como documentação, também isso é muito importante, a gente vai ver, faz parte do trabalho do perito, as metodologias de avaliação de danos ambientais, vou trazer o estado da arte para vocês em relação a isso, as técnicas de coleta e análise de amostras, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode avaliar um dano ambiental a partir de análises, muito importante para o perito ambiental, e a principal ferramenta do profissional, que é o uso de geoprocessamento e sensoramento remoto, também incluindo a parte de drones, que é fundamental aí como ferramenta, é a principal ferramenta de qualquer perito ambiental. E para finalizar as aulas gravadas, um conteúdo único e exclusivo para você, como fazer o laudo pericial. Então a gente vai ver a estrutura e os elementos necessários e essenciais para a construção do laudo pericial, o conteúdo que esse laudo deve ter, então todos os itens, como que a gente metodologicamente estrutura um laudo pericial, a apresentação de resultados e conclusões fundamental na nossa perícia, como que a gente responde os quesitos, como que deve ser a linguagem, a fundamentação e a imparcialidade do perito na redação do laudo e estudos de casos em laudos de perícia ambiental. Além disso, a gente vai ver também sobre drones aplicados na construção do laudo pericial e o uso de inteligência artificial como uma ferramenta muito importante para auxiliar o perito, principalmente aqueles que não possuem ainda experiência na redação do laudo pericial. Então, um conteúdo único e exclusivo que você só vai ver aqui no O Perito Ambiental. Então, na nossa primeira aula, a gente vai ver o que é ser perito ambiental. Vamos ver a definição e importância da perícia, o perfil e atribuição do profissional perito ambiental, a diferença entre perito judicial e assistente técnico, ética e imparcialidade na perícia e a legislação e bibliografia de base para a atuação do profissional na área de perícia ambiental. Então, um conceito de perícia é o trabalho de aplicação do saber científico, ou seja, é o conhecimento que o profissional possui aplicado a alguma demanda judicial. Então, a gente aplica esse conhecimento técnico-científico para a tomada de decisão, geralmente atrelado a um processo judicial, que pode ser, então, o tomador de decisão, o juiz, a partir daquelas informações o juiz tomar a decisão, pode ser um CPF ou um CNPJ, no sentido que as partes do processo também podem precisar desse conhecimento técnico-científico que é disposto pelo perito judicial ou pelo assistente técnico que vai estar auxiliando também as partes numa demanda judicial. Então pode ser tanto uma demanda judicial quanto extrajudicial, fora de um processo. Isso ao longo do curso a gente vai ver também como que a gente consegue demandas fora do processo judicial. Na sequência, a gente vai ver o conceito de perícia, um conceito mais técnico, um conceito também com mais informações para a gente entender todo o processo do que é uma perícia ambiental. Então, a perícia ela é um exame realizado por um técnico, então aqui ele já remete para nós que deve ser um profissional com formação técnica ou pessoa de comprovada aptidão e idoneidade profissional. Hoje em dia, a maioria dos tribunais já possuem técnicos cadastrados, então, geralmente, quem é nomeado é um profissional que possui uma formação técnica. Ele é chamado, então, para verificar e esclarecer um fato. Então, aqui é a questão talvez mais importante da perícia. O profissional tem que ter em mente que ele vai realizar a vistoria, que ele vai realizar uma investigação em relação a algo que já ocorreu, em um fato.
né? Então ele vai avaliar, vai verificar e vai esclarecer as dúvidas que aquele processo possui sobre um fato. Para nós aqui, o chamado dano ambiental. Então, a partir deste fato, ele vai avaliar o estado ou estimar como que está aquela situação, que é objeto de litígio ou processo, que com um deles tenha relação ou dependência, a fim de concretizar uma prova. Então, outra questão muito importante aí para o nosso trabalho pericial, essa prova ela é feita através do laudo pericial, né? Então, o laudo pericial é esta prova que a justiça demanda para poder esclarecer dúvidas e poder julgar. Então, essa prova oferece o elemento que necessita a justiça para poder julgar. Então, numa situação comum, muitas provas já podem ter sido trazidas ao processo e aí o juiz fica com esse contraditório entre as versões, entre as partes. E aí um perito judicial é chamado para dirimir todas essas dúvidas e trazer luz às questões de ordem técnica que são necessárias para que o juiz possa julgar aquele caso. Então, muitos processos eles só podem ser julgados a partir de uma prova técnica, né? Ou seja, a partir de uma prova que traga elementos técnicos imparciais para que o juiz, então, tenha luz em relação a todas aquelas dúvidas postas dentro de um processo. E a prova técnica é uma prova muito robusta dentro de um processo judicial, por isso que ela é muito requisitada. E também na perícia ambiental ou na questão ambiental, a perícia ela é fundamental, né? O juiz é leigo na matéria ambiental, então por isso que essa prova ela pode ser muito importante para dar a resposta, né, ao processo, dar resposta ao litígio que as partes necessitam. Esse conceito é do livro Avaliação e Perícia Ambiental, de Sandra Cunha e Antônio José Teixeira Guerra, editora Bertrand Brasil. Já o conceito de perito, da etimologia da palavra, provém do latim perito, como significado de saber por experiência. Então é como a gente está acostumado, né, a ouvir. Ele é perito no que faz, né? De tanto que ele praticou algo, ele se tornou perito naquilo, né? Para nós não deixa de ser verdade também em relação à experiência que a gente vai adquirindo quando a gente vai atuando em diferentes tipos de casos, né? Então a gente vai ganhando essa experiência na nossa atuação. Mas para nós aqui, a questão do perito, da perita, é em relação ao nosso conhecimento técnico-científico, que formalmente a gente adquiriu ao longo do nosso curso regular, que ele será aplicado, então, para dirimir dúvidas, questões que a justiça necessita para poder julgar. Então, esse é o nosso trabalho como perito, além de saber por experiência, por essência, a partir do curso que a gente fez, o curso regular de graduação ou mesmo em nível técnico. Então, para nós aqui, não deixa de ser uma atividade no qual a gente empresta o nosso conhecimento técnico para a justiça, ou seja, nós comumente também podemos ser chamados de olhos do juiz no processo, ou seja, o juiz não tem o conhecimento técnico e ele depende desse conhecimento técnico para poder julgar. Então, por lei, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E isso a gente vê na redação do artigo 156 do Código de Processo Civil. Muito importante, a gente vai ver isso ao longo do curso, mas o Código de Processo Civil é a lei geral que rege todo o processo na esfera civil. E entre essas ponderações que a lei traz, tem também a figura do perito e da perícia judicial. Então, sempre que o juiz necessitar de conhecimento técnico ou científico para poder julgar, ele vai requisitar a prova pericial. Pode ser feita a mando do juiz ou em juízo, ou também pode ser solicitada pelas partes do processo. Um conceito também técnico de perito é a partir do que as normas da ABNT entendem sobre perícia. Então, a norma 13752, que fala sobre perícias na área de construção civil, diz que perito é o profissional legalmente habilitado. Então, aqui ele já nos traz também uma questão por lei,
que o profissional realizando esse tipo de perícia, ou seja, perícias na área de engenharia, na construção civil e por tabela, né, por analogia também na questão ambiental, precisa estar legalmente habilitado pelos conselhos regionais de engenharia, arquitetura, agronomia, com atribuições para proceder à perícia, assim como os profissionais também registrados no CRBio ou no CRQ. Então, eles precisam, além de estar legalmente habilitados, que é registrado no conselho de classe, eles precisam ter atribuições profissionais para poder fazer a perícia ou proceder à perícia. Essas atribuições, pessoais, basicamente são as atividades que ele vai realizar e também a possibilidade, como atribuição, de ele realizar laudos, vistorias, avaliações, exames na área de perícia ambiental. Uma vez você legalmente habilitado, registrado no conselho de classe, essa atribuição para fazer laudos, avaliações, exames, perícias, você já recebe, estando cadastrado tanto no CREA, no CRBio ou no CRQ. Agora, as atribuições, as atividades técnicas que você pode desempenhar são relativas ou estritas à sua formação. Então, o engenheiro ambiental vai possuir as suas atribuições, o biólogo as suas, o engenheiro florestal as suas, ou seja, cada profissional tem que estar ciente das suas atividades técnicas que pode desempenhar. Se uma perícia precisar de mais de um profissional, o perito nomeado pode contratar e colocar junto nos seus honorários aquele serviço terceirizado. Então, o artigo 465 fala que o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, que geralmente é de 30 dias, tá, pessoal? Então, geralmente o juiz fixa 30 dias após que você tenha feito a perícia. Então, foi a campo, fez a perícia, o juiz vai ter fixado lá na sua nomeação o prazo, geralmente de 30 dias, para que você possa entregar o seu laudo. E quais são as motivações para se tornar perito ou perita ambiental? Então, a perícia sempre fez parte de um ramo de atuação profissional. Então, como eu comentei com vocês, uma vez cadastrados em algum daqueles conselhos de classe, você recebe essa atribuição para fazer laudos, vistorias, avaliações. Então, é um ramo de atuação profissional que sempre fez parte da atuação desses profissionais que estão geralmente ligados à temática ambiental, ao trabalho com o meio ambiente. Na área ambiental é um mercado crescente em todo o país. Então, a fiscalização, tanto administrativa quanto criminal, gera processos, e muitos deles também gera processos de reparação de danos ambientais. E isso tudo é um mercado que cresce ano após ano no Brasil, a partir da fiscalização e do próprio entendimento de poder de polícia que a sociedade possui. Então, é um trabalho que demanda muito dos profissionais que têm conhecimento para poder produzir laudos de qualidade, laudos robustos e confiáveis. O perito é um profissional de prestígio na sociedade. A gente sempre ouviu falar, né, bem do profissional que é perito, uma vez que ele trabalha com o seu conhecimento técnico e científico a serviço da sociedade. Supõe também a expertise no trato da atividade profissional. Digamos, entre todas as atividades que a gente pode executar, uma das mais nobres, vamos dizer assim, é o trabalho pericial. Seja você como perito criminal ou como perito nomeado pelo juiz, é um trabalho que tem uma relevância muito importante. Isso, então, supõe também que a gente seja expert no que a gente esteja atuando. Autonomia e liberdade para o profissional se expressar. Então, o profissional tem total autonomia para desenvolver o seu laudo, o seu trabalho, né? Então, ele quem define qual é a metodologia, ele que executa e ele que traz todos os resultados daquele trabalho. Não existe um manual para cada perícia. Quem vai desenvolver o método mais adequado para responder às dúvidas de qualquer processo é o profissional, é o perito. Então, o profissional ele tem autonomia para poder criar o seu método que seja o mais adequado para responder às dúvidas daquele processo. Possibilidade de trabalhar como autônomo ou concursado. Então, o profissional que é concursado, ele vai ser perito criminal, né? Então, ele vai passar em concurso público para atuar na esfera criminal, né? Então, nós estamos aqui tratando do mini curso em relação à esfera civil, que é relativo aos danos patrimoniais, aos danos morais,
que podem ser cobrados via processo judicial na esfera civil, e o concursado, ele vai ser perito criminal, uma vez que o Estado ele é titular da ação penal, então ele também precisa produzir a prova na esfera criminal. Para isso, ele tem profissionais peritos contratados, né, dedicados a esse tipo de atividade, que é a produção de laudos periciais criminais, que também tem na área ambiental, ok? Aí é concurso para as polícias científicas de todo o Brasil, dos estados e da Polícia Federal. E como autônomo, a gente vai estar atuando então como profissional liberal que serve, né, a partir de uma demanda, serviços para o judiciário. Então, nós vamos ser nomeados por serviços e aí, a partir disso, a gente vai lá e executa aquela demanda. É importante entender que nesse processo falta profissionais que tenham conhecimentos adequados do que são as etapas de um processo judicial e como que ele é importante e como que ele, perito ou perita, vai atuar dentro desse processo. Então, ao longo do tempo, eu consegui perceber muitos erros muito simples, né, que são fáceis de transpor a partir que a gente possa ter o conhecimento dentro dos processos judiciais, ou seja, os profissionais da área ambiental não sabem atuar como peritos judiciais. Por isso que é importante a formação para que ele não sofra nenhuma sanção, para que ele não tenha o seu trabalho impugnado, para que ele tenha algum prejuízo, mesmo que financeiro ou de reputação profissional. Também outra motivação para se tornar perito é que você já pode ser perito a partir do seu diploma de curso superior. Então, uma vez que você esteja habilitado junto ao seu conselho, você está formado e pode realizar a perícia ambiental. Claro que você precisa adquirir o conhecimento necessário, que o mini curso vai auxiliar, vai fazer esse conhecimento introdutório que você precisa, mas você já possui aí as suas atribuições para proceder à perícia. Então, esse requisito mínimo você já possui, basta você adquirir o conhecimento para poder realizar a perícia. E normalmente é um profissional bem remunerado, né, pessoal? Tanto o perito criminal são os salários mais altos dos cargos públicos, mas também como perito autônomo prestando serviço para a justiça, nós podemos cobrar por laudos, né? Então, um laudo facilmente pode chegar ao valor de um salário de um profissional da área de engenharia, por exemplo. Então, imagine você fazer 1, 2, 3 laudos por mês em comparação a um salário que você poderia estar recebendo como profissional concursado ou mesmo CLT. Então, isso também traz aí um respaldo para que a gente possa se qualificar para poder prestar esse serviço. Então, nós vamos ver agora o perfil ideal de um perito ambiental. O que ele precisa ter de habilidades para poder desempenhar bem a função. Então, inicialmente, identificar, analisar e trabalhar com a legislação. Aqui é tanto a legislação ambiental quanto ao Código de Processo Civil que eu comentei, que rege a perícia judicial. Uma questão importante também é que você não precisa dominar todo o direito ambiental. Isso é uma dúvida muito comum dos alunos, que eles ficam com receio de atuar em função de estar atuando para a justiça em relação às leis, às normas, e que precisa dominar ou saber de todo o direito ambiental para poder atuar. Isso não é verdade, tá, pessoal? Por quê? Porque cada caso ele é peculiar à situação que está sendo exigida. Então, quando você for nomeado, você vai analisar qual vai ser a legislação que corresponde àquele caso. E aí você vai se debruçar, vai procurar entender para poder trabalhar também a questão da legislação. Também é importante frisar que a perícia ela é técnica e não jurídica. O juiz está ali contratando ou solicitando o seu serviço técnico e não jurídico. Ele não quer um parecer jurídico, ele quer um parecer técnico. Então, você deve se preocupar em relação à questão de ordem técnica. Se, eventualmente, alguma questão técnica é encontrada na legislação, como, por exemplo, em relação às APPs, as metragens, as definições do que são APP, estão nas leis, né? Está no Código Florestal, por exemplo. Ali você vai coletar aquela informação e trabalhar ela tecnicamente. É nesse sentido que você tem que conhecer a legislação. Eventualmente é solicitado alguma legislação municipal, estadual, isso tudo você vai acrescentando na sua perícia para poder desenvolver ela.
Depois, identificar, analisar e trabalhar com as questões técnicas da área ambiental. Obviamente, você vai ter que conhecer as técnicas e as metodologias para poder fazer a perícia ambiental. Então, aqui de forma mais genérica, de você saber também como são, digamos, em relação a atividades que podem não ser da sua área, né? Mas que você também saiba como aplicar elas, tendo algum colega que possa lhe auxiliar. Analisar ritos, prazos, responsabilidades do processo. Então, profissional que já está acostumado a trabalhar com licenciamento ambiental, que é um processo, aqui no processo judicial também não deixa de ser etapas, sequências, prazos, ritos que a gente deve seguir. Comunicação verbal e postura profissional. Então, o profissional que é perito ambiental, ele precisa ter uma postura de profissional correlata à atividade que ele está desempenhando, principalmente quando ele fizer o trabalho de campo, que ele tem que se relacionar e se envolver com as partes lá no trabalho de campo. Possua boa redação técnica e científica para o laudo pericial. Então, aqui é importante que ele saiba como que deve ser escrito o laudo pericial e todas as outras comunicações através das petições, cartas e comunicações nos autos do processo. Então ele precisa ter uma boa redação oficial para essas comunicações gerais que podem ocorrer, que vão ocorrer dentro do processo, como o aceite da perícia, indicação dos honorários, marcação da data da perícia, juntada do seu laudo ao processo, resposta a algum quesito complementar, a impugnação do seu laudo. Tudo isso são comunicações gerais que o perito deve fazer dentro do processo. Saber analisar o processo para petição de honorário. Então, isso é uma questão muito importante no perfil do profissional. Ele tem que saber quanto que vale aquela perícia, quanto que vale o serviço dele, quanto que se cobra por aquele tipo de serviço, por aquele tipo de perícia. É fundamental para que ele consiga obter sucesso na vida profissional dele. Ele tem que cobrar o valor adequado que o mercado possa pagar. Ele não vai conseguir cobrar muitas vezes muito mais por ser uma perícia, em função de que as partes podem não dispor de recursos para pagar o valor do honorário que ele gostaria que fosse o mais adequado. Então, tudo isso você tem que ter um tino e um conhecimento e também experiência para poder saber quanto vale cada perícia ambiental. Claro que a gente sempre ajuda o profissional, isso a partir da nossa própria experiência, e tanto eu quanto todos os ex-alunos do curso de perícia, a gente se auxilia em relação ao quanto que vale o valor de uma perícia ambiental. Saber trabalhar com casos na nossa área de atuação, aí que é muito importante para que a gente então também domine quais são as ferramentas que a gente possui atribuição para poder utilizá-las e explorar ao máximo elas na realização de perícias ambientais. E qual que é a diferença entre um perito judicial e um assistente técnico? Então, o perito judicial é o profissional legalmente habilitado que vai realizar um cadastro no Tribunal de Justiça para poder ficar disponível para ser nomeado perito ou perita ambiental em algum processo que demande de conhecimento técnico e científico para a sua resolução. Digamos, esse seria todas as etapas aí que o profissional deve cumprir: cadastro, nomeação, honorários, perícias e homologação do laudo da sua perícia. Esse é o caminho do perito judicial cadastrado no Tribunal de Justiça. É isso que sempre os profissionais que querem atuar na perícia como autônomos buscam, né? Serem nomeados pelo juiz, ganhar experiência dentro de um processo, realizar todas as etapas, realizar o laudo, responder todas as dúvidas do processo, tudo de acordo com o prazo, com a documentação certa, para que ele consiga, digamos, ter o resultado do seu trabalho, que é a homologação do seu laudo, e no final, digamos, conseguir conferir lá na sentença do juiz o que ele aproveitou do laudo que o perito fez. Esse, então, é o perito judicial. Geralmente o pessoal começa atuando por essa via, porque, digamos, é a via que traz a experiência de você ter sido perito judicial, que você ter passado por uma nomeação até chegado lá no final, quando você confere se o seu laudo foi aproveitado ou não na sentença do juiz.
E temos a assistência técnica. A assistência técnica ela segue outro caminho. Ele segue um caminho não imparcial, mas sim parcial à parte. Claro, ele vai estar auxiliando a parte, de forma idêntica ao advogado daquela parte, né? Então, dentro do processo, uma vez que o perito do juiz ou o perito judicial é nomeado, as partes têm direito de indicarem assistentes técnicos. Elas podem ter tido assistentes técnicos anterior a essa fase, mas naquele momento fica publicitado no processo que elas podem também terem assistentes técnicos para assistirem tanto o perito do juiz quanto todas as questões de ordem técnica daquele processo. E aí então esse profissional ele é parcial à parte, o perito judicial é imparcial. Ele tem uma visão parecida com a do juiz, né, de imparcialidade dentro do processo. Já o assistente técnico ele é parcial à parte. Então ele vai trazer a verdade técnica em favor da parte que ele esteja atuando, seja a parte autora ou a parte ré. Cada um tem o seu trabalho independente, né? Então eles não trabalham juntos. Na diligência, o assistente técnico pode solicitar questões para o perito judicial e assim como o perito judicial também pode solicitar informações de ordem técnica em relação ao caso que o assistente técnico está assistindo às partes. Isso faz parte da perícia ou da diligência como um todo, e isso está previsto inclusive na lei, que o perito assegure ao assistente técnico que ele possa se fazer presente durante a vistoria e que o assistente técnico possa perguntar, como em forma de quesitos, o que ele julgar necessário para o perito judicial. Digamos, aí nessa diligência ou nesse trabalho é quando os profissionais eles vão ter contato. Depois disso, cada um vai trabalhar de forma independente, cada um dentro da sua postura ética e profissional dentro do processo judicial. O perito judicial nomeado pelo juiz dentro do sistema judiciário, com uma regra efetiva através do Código de Processo Civil, e a assistência técnica, também prevista em lei, como sendo o assessor ou o assistente das partes, do ponto de vista técnico. Cada um independente, sem relação nenhuma uma com o outro, e cada um desempenhando a sua função conforme a legislação. Então, nós podemos estar atuando, pessoal, nessas duas formas de atuação. Ou seja, a gente expande muito como a gente pode atuar. Geralmente, como eu comento, e até em função da formação que os profissionais recebem quando fazem o curso de perícia ambiental, é mais normal, é mais comum iniciar a atividade como perito judicial, depois aprender sobre o processo, ganhar confiança e entender como é a atuação da assistência técnica e passar também a ser assistentes das partes. Então, o perito judicial ele vai avaliar o dano. Então, dentro da tríplice responsabilidade ambiental, a gente está falando da responsabilidade objetiva. O sistema é o do perito único, então depende da complexidade do caso. O juiz vai nomear um ou mais profissionais para atender aquela demanda. Se ele nomear 2 profissionais, cada um vai fazer o seu trabalho independente, cada um vai entregar um laudo relativo ao que está sendo solicitado pelo juiz. Se o juiz nomear um único profissional, esse profissional, no seu entendimento, pode estar contratando os profissionais e agregando no valor da perícia os profissionais que vão fazer a atividade relativa que ele não possua atribuição, e assim ele vai explicar nos seus honorários, vai deixar claro em relação a isso. Então depende da complexidade do caso, geralmente o juiz acaba nomeando um profissional e esse profissional vai gerir o trabalho como um todo. Então sempre que a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico, o artigo 156 do Código de Processo Civil, o perito será nomeado, o juiz vai nomear o perito. Dentro de 15 dias, as partes também têm tempo para impedirem ou suspenderem a atuação daquele perito, isso as partes têm direito, e também indicar assistentes técnicos e indicar os quesitos que os peritos vão responder. Então, além do laudo pericial, de forma anexa, o perito precisa entregar a resposta a quesitos, que são perguntas enumeradas que as partes e o juiz podem fazerem para o perito. Então é normal que a gente diga que o profissional está na condição de perito. Não que ele é perito propriamente dito, porque ele não exerce de forma exclusiva aquela função como peritos criminais, por exemplo.
Então, uma vez que a gente é nomeado, nos tornamos peritos daquele processo judicial. Então, o perito ele faz a investigação do dano ambiental. Ele também pode fazer indicações para a reparação deste dano ambiental, e aqui geralmente se faz a proposição de um PRAD quando houver alguma degradação ambiental. Ele também pode fazer a valoração econômica dos prejuízos, tanto para a reparação do dano, quanto em situação de multa para uma reparação ou indenização de um dano irreversível, por exemplo. Isso pode ser solicitado, e se for solicitado, o perito precisa responder. Ele tem que trabalhar de acordo com as técnicas e a legislação ambiental. O perito judicial vai estar elaborando o laudo pericial e o assistente técnico elabora o parecer técnico. Tanto o laudo quanto o parecer são provas do processo judicial. Então, as fases do processo judicial, já para você começar a entender quais são as etapas de um processo judicial. Então, o primeiro documento que você vai ter que ler é a inicial de um processo. A inicial é o pedido ou a petição inicial que o autor está fazendo para aquele Tribunal de Justiça, que vai então cair aquele processo, aquela demanda, para algum juiz em alguma comarca, na vara judicial que aquele juiz estiver despachando. Então, esse é o primeiro documento que nós, profissionais, peritos nomeados, vamos ler, e lá vão estar as demandas, os pedidos, as solicitações do autor para o sistema judiciário. Depois disso, vai vir a citação dos réus. Então, os réus vão estar citados no processo, quer dizer que teve admissibilidade e o juiz vai dar sequência ao processo. Depois disso, então, vem a contestação ou defesa, que é quando o réu faz a sua versão dos fatos. Depois disso, pode haver uma audiência de conciliação. Vai ter uma ata ou um termo daquela audiência e provavelmente não houve acordo, por isso que o processo seguiu em frente. Depois disso, então, vem a fase de especificação e produção das provas do processo. Pode ser prova documental, testemunhal e, entre elas, a perícia. Então, vejam, uma vez que vocês forem nomeados, vai ter muita informação prévia à sua nomeação. E isso tudo é importante quando você precisar fazer a análise do processo, porque essa análise é fundamental para você entender o processo e que para você também possa ter certeza que você tem conhecimento suficiente para poder atender toda essa demanda, do início ao fim. E aí vem a perícia. Dentro da perícia vem a sua nomeação, vem os seus honorários, né? Vem a perícia em si, que é a diligência, né, da sua perícia, vem o seu laudo, vem contestação do seu laudo, que as partes podem fazer, ou seja, são todas as etapas aí que a gente deve cumprir dentro da etapa perícia do processo judicial como um todo. Depois disso, pode haver explicações por escrito ou até audiência em relação a alguma dúvida que pode ter ficado do seu laudo, e aí vem a sentença do juiz, que pode trazer as conclusões do seu laudo para fundamentar e ter a relação do nexo de causalidade no dano ambiental, na responsabilidade objetiva a partir do trabalho que você tem evidenciado no campo. Se tiver contestação, pode ter duas sentenças, né? Pode ter a primeira sentença, a contestação dela, a segunda sentença, e depois para instâncias superiores. Nós trabalhamos em primeira instância, então, quando sobe para instâncias superiores, nós acabamos não tendo que fazer perícia. Geralmente a perícia ela ocorre em primeira instância, a gente vai estar atuando dentro dessas etapas em primeira instância. Então aqui são as fases, né, mesmo que resumido, mas já isso aqui é, digamos, o coração da perícia ambiental para que vocês consigam ter um norte, um start, uma saída quando vocês forem nomeados. Então vocês já sabem o que vocês devem analisar e vocês também já sabem quais são as etapas, como o processo vai se desenvolver. Claro que tem toda a legislação envolvida aqui dentro, que a gente não especificou, mas esse aqui, digamos, é a estrutura de um processo que, uma vez você sendo nomeado, você estará inserido dentro desse sistema. Ética e imparcialidade na perícia judicial. Então a gente já viu como que deve ser a postura do perito judicial, do assistente técnico, vimos as etapas da perícia judicial. Então agora a gente vai ver a ética e imparcialidade na perícia judicial. Então o primeiro item é a independência profissional. Então
o perito deve atuar de forma autônoma. Ele não deve sofrer pressões das partes interessadas, de instituições ou mesmo do próprio juiz. Ele deve ter autonomia para desempenhar as suas funções. Isso é muito importante que você saiba, para que você entenda se você esteja sofrendo alguma pressão dentro do processo durante a sua atuação. Imparcialidade. A perícia deve ser conduzida com neutralidade, sem favorecimento ou prejuízo de qualquer das partes envolvidas no processo. O perito ele não está interessado na causa, ele está interessado na verdade técnica. Então, por isso que ele deve atuar com imparcialidade. Ele deve solicitar informações de ambas as partes para demonstrar imparcialidade no processo, ok? Objetividade técnica. As conclusões do laudo devem ser baseadas apenas em dados, análises e métodos científicos, evitando opiniões pessoais ou especulações. Isso aqui é fácil de a gente entender, pessoal. Isso aqui se traduz nos dados, nas respostas, nos resultados que a gente teve durante as investigações, tanto em campo quanto em escritório, que a gente faça em relação ao caso. Quanto mais informações, dados a gente obter em relação ao caso, mais distante a gente pode estar em relação à opinião que a gente possa estar emitindo. Ou seja, a gente vai estar traduzindo, interpretando, analisando os dados e respondendo às questões com dados e informações técnicas. Dessa forma, a gente consegue ser o mais imparcial possível na nossa atuação. Transparência metodológica. É fundamental explicitar as metodologias utilizadas, garantindo que o trabalho seja verificável e auditável por outros profissionais. Ele tem que ser aceito pelos pares que trabalham com esse tipo de serviço, ou seja, metodologicamente ele tem que ser uma atividade aceita, e também é fundamental que a gente descreva a metodologia para que eventualmente possa ser replicada, validando assim o nosso método selecionado para aplicação no trabalho pericial. Sigilo profissional. É fundamental que o perito respeite a confidencialidade das informações obtidas durante a perícia para fim de processo judicial, para que principalmente ele não ofereça vantagem eventualmente para alguma das partes, em função de que ele só pode se comunicar dentro do processo judicial. Responsabilidade social e ambiental. Então, a atuação do profissional, sempre considerando que ele vai estar atuando com pessoas e questões ambientais. Então, é importante que ele entenda que o trabalho dele sempre precisa estar em resposta a alguma demanda de alguma pessoa ou de algum grupo da sociedade, e também em relação às questões ambientais, que hoje em dia são fundamentais para a sustentabilidade e para o equilíbrio ecológico, fundamental tanto para o presente quanto para as futuras gerações. Evitar conflitos de interesse. O perito deve declarar impedimento sempre que tiver vínculo pessoal, profissional ou econômico com qualquer uma das partes. Então, de forma ética, proativa, ele se coloca impedimento. Então, o relatório deve ser redigido em linguagem clara, evitando ambiguidades, para que o magistrado e as partes compreendam o conteúdo técnico, visto que eles são leigos na matéria que se está versando. Então é importante que você seja didático no laudo. Atualização contínua. Então o perito deve buscar aprimoramento constante, garantindo que as suas técnicas de análise reflitam o estado atual do conhecimento técnico-científico, ou seja, ele precisa trabalhar com o estado da arte, das ferramentas que ele está dispondo para traduzir as dúvidas daquele processo. E o cumprimento dos prazos judiciais. Então, a ética também está no respeito aos prazos estabelecidos, pois isso auxilia para que o processo tenha a sua conclusão. Então, muitos processos estão parados, precisando de profissionais, de peritos, que entendam daquele processo e consigam traduzir de ordem técnica as demandas daqueles processos. Para isso, você pode estar auxiliando nos prazos, nas movimentações, nas conclusões dos processos também. Então, como eu comentei, existe uma legislação necessária para que a gente possa atuar, e existe também uma bibliografia de base sobre perícia ambiental no Brasil que eu vou mostrar para vocês. Então, sobre a legislação, nós temos a legislação processual, que trata do papel do perito judicial, como eu já comentei, e a legislação ambiental, que define os parâmetros técnicos
princípios e responsabilidades em relação à matéria ambiental. Então, da legislação de base processual, a principal delas é a Lei 13.105 de 2015, também conhecido como Novo Código de Processo Civil, porque passou por atualização no ano de 2015. Eu deixei para vocês os artigos que refletem sobre as disposições em relação aos peritos e a prova pericial. Então, essa, digamos, é a lei fundamental que todo perito judicial deve saber para poder atuar, porque todo o processo judicial segue os ritos estipulados nessa lei. Também é importante que ele entenda sobre o código de ética da sua profissão, a sua profissão em relação ao seu conselho de classe, tanto para ele seguir a ética profissional e também em relação às suas atribuições profissionais. E é importante também seguir o código de ética da perícia ambiental judicial. Então, um código de ética onde vai estar explicitado tudo que o perito pode ou não fazer dentro das suas atribuições profissionais em um processo judicial. E da legislação ambiental, a Política Nacional de Meio Ambiente, que traz toda a base para a gente poder atuar. Também a Constituição Federal, no artigo 225, que traz toda a questão da responsabilização ambiental nas 3 esferas de responsabilidade ambiental. A Lei de Crimes Ambientais, que eventualmente pode estar citada. O Código Florestal, que é uma lei muito utilizada em perícia em relação às APPs. A Política Nacional de Recursos Hídricos, envolvendo a questão de demandas em relação aos usos múltiplos da água ou a questão do saneamento básico. Resoluções do CONAMA, como a 01 de 86, em relação à avaliação de impactos ambientais, ou a 237, relacionado ao licenciamento ambiental. As normas técnicas da BNT, aplicáveis à amostragem de solo, água, resíduos, avaliação de ruído, tudo isso deve ser observado como legislação ou normas relativas à questão ambiental. E aqueles profissionais ligados ao sistema CONF-ACREA também devem observar a resolução número 345 de 90 em relação às perícias judiciais, o que o CONF, o que o CREA exige dos profissionais que vão atuar na área de avaliação, vistoria, exames, perícias e assistências técnicas. Também é importante, quando assim for exigido, você observar as legislações tanto de âmbito municipal quanto estadual, além dessas citadas e outras de âmbito federal. A bibliografia básica, nós temos vários títulos que falam sobre perícia ambiental. O principal dele é esse título, Perícia Ambiental Criminal, do organizador Domingos Toqueto, da editora Millennium. Essa editora é uma das principais do Brasil que trata sobre o tema perícia criminal, perícia judicial, que tratam o tema perícia no Brasil. Então vocês vão encontrar vários títulos aí que refletem bastante como é a atuação do perito judicial, como é a atuação do perito criminal, entre eles também relacionado à temática ambiental. Então um livro bastante extenso, traz metodologia, traz muita informação que pode auxiliar o profissional quando ele está iniciando na carreira. Talvez esse seja um dos principais títulos que a gente dispõe aí para poder estudar a partir de livros-texto a perícia ambiental. Temos esse também que eu mostrei a partir do conceito que ele traz do que é perícia, que é avaliação e perícia ambiental. Esse livro é o livro talvez com a maior edição no Brasil, está na 14ª edição, e é um livro também bem interessante para quem quiser estudar a perícia ambiental, traz como faz valoração ambiental, traz metodologias, um livro bem importante aí da nossa área. Esse também, Perícia Ambiental e Assistência Técnica, da editora Kelps, também um livro-texto bem extenso que traz aí muita informação de como que a gente atua na perícia ambiental e assistência técnica. Esse livro, Perícia Criminal e Civil, uma visão geral para peritos e usuários da perícia, já é um livro que não é específico sobre perícia ambiental, embora tenha um capítulo sobre o tema dentro deste livro, mas já especifica um pouco mais aí como que a gente trabalha tanto na perícia criminal quanto na esfera civil. Aqui, para quem tiver interesse, metodologia científica em perícia criminal também tem um capítulo sobre perícia ambiental, embora que o objetivo desse trabalho, desse livro, é trazer metodologias de perícia criminal, né, utilizadas aí no dia a dia dos peritos criminais. Então, todos os tipos de perícias relacionados, perícias de morte violenta, de acidentes de trânsito, entre elas a perícia ambiental. Esse livro também é importante, a avaliação de impacto ambiental, a gente pode utilizar para
caracterizar o dano ambiental ou fazer avaliação de um dano ambiental a partir de técnicas de avaliação de impacto ambiental. Então, um livro muito utilizado na área ambiental, também eu trago para que vocês possam ter como título. Outros livros um pouco mais antigos, livros já partem quase de 20 anos, né, das suas edições, mas que também trazem sobre o tema perícia ambiental. Então, a gente tem informações sobre isso também em livros, só tem que observar que a data deles, né, da edição deles, geralmente já está desatualizada em relação ao Código de Processo Civil. Então, os artigos que ele vai citar estão desatualizados em relação ao código antigo, e aí pode dificultar um pouco a interpretação e o estudo, porque você tem que estar sempre observando a lei para poder saber e interpretar o que o autor está querendo dizer. Fora isso, tem muita questão de método, conceitos, o que é perícia, que podem ser úteis. Esse também, Perícia Ambiental, Judicial e Securitária, Impacto, Dano e Passivo Ambiental, editora Tex. Também um livro bem interessante aí, traz muita informação sobre perícia ambiental. Então, o que a gente viu nessa primeira aula? Vimos a definição e importância da perícia ambiental. Então, vimos qual era a definição de perícia, definição de perito, o porquê da perícia ambiental, da importância da perícia ambiental. Depois, nós vimos sobre o perfil e atribuição do perito ambiental. Então, qual que é o perfil ideal de um perito? Quais são as funções principais que ele vai ter que desempenhar? A diferença entre um perito judicial e assistente técnico. Então, vimos como que é a postura de um perito judicial, que deve ser imparcial, como que é a postura do assistente técnico, que então vai estar auxiliando os interesses e as demandas das partes no processo. Vimos também a questão sobre ética e imparcialidade na perícia. Vimos sobre quais são as principais legislações e bibliografia de base para a atuação profissional do perito ambiental. Na sequência, pessoal, na aula 2, a gente vai ver o mercado de trabalho para o perito ambiental no Brasil, os requisitos para atuação como perito judicial. Então vamos ver quais são as atribuições que os conselhos de classe conferem para quem quer atuar na perícia ambiental. Vamos ver o passo a passo para o cadastro em tribunais de justiça e vou simular o cadastro. Nisso a gente também vai conferir qual que é a documentação necessária e dicas para que você possa se destacar quando for se cadastrar no Tribunal de Justiça. E as oportunidades de atuação para advogados das partes, órgãos públicos e empresas. Então é você ir além do cadastro. Você, a partir do seu conhecimento, da sua experiência, você também buscar oportunidade junto às partes, ou quem possa demandar algum conhecimento científico que você possa entregar a partir de um laudo ambiental. Na aula 3, a gente vai ver sobre a perícia judicial, extrajudicial e oficial, perícia in loco e documental, então como que a gente faz o trabalho de campo e como que a gente faz o trabalho documental, administrativo, metodologias de avaliação de danos ambientais. Vou aqui expor para vocês quais são as principais metodologias que os nossos alunos utilizam, as técnicas de coleta e análise de amostras, quais são elas e como que a gente pode utilizar, o uso de geoprocessamento e sensoriamento remoto, que são importantíssimos na atuação do profissional, e na aula 4 a gente vai ver sobre o laudo pericial, então as estruturas, os elementos, o que a lei exige do laudo pericial, os conteúdos que devem ter, então toda a estrutura desse documento, a apresentação dos resultados e conclusões, qual que é a melhor forma de apresentar os resultados, qual que é a melhor forma de responder os quesitos, aqueles quesitos que inclusive a gente não deve responder, quais que são os anexos, os apêndices do laudo, as linguagens, fundamentação e imparcialidade na escrita, como que a gente faz isso, estudo de caso de um laudo pericial, a gente vai ver como que é um laudo pericial, vou mostrar para vocês, e o uso do ChatGPT e drone nos auxiliando na produção do laudo pericial, que hoje são ferramentas fundamentais para quem atua ou quer atuar na perícia. Então, todas essas aulas, a 1 já está disponível, vocês podem rever essa aula sempre que quiserem, e na sequência dos dias você vai receber as aulas seguintes, até a nossa 5ª aula, que é a nossa Masterclass da Perícia Ambiental
como começar do zero. Nessa aula eu vou mostrar para você a melhor forma de você atuar na perícia ambiental, que é através do nosso curso de formação de peritos e peritas ambientais do O Perito Ambiental. Além de todo esse conteúdo, você também já recebeu o nosso e-book exclusivo, o Guia Prático da Perícia Ambiental. Então, as etapas da perícia ambiental estão resumidas nesse e-book. Você também vai receber uma apostila exclusiva de cada uma das 4 aulas e os materiais exclusivos do mini curso, como exemplo de honorário, exemplo de petição judicial, exemplo de laudo pericial. Tudo desenvolvido por mim, que possuo experiência na área desde 2013 e já treinei milhares de profissionais para atuarem com propriedade na perícia ambiental. Eu peço que vocês guardem o nosso e-mail, salvem ele, tirem ele da caixa de spam ou do lixo eletrônico, porque é muito importante para você continuar recebendo os nossos conteúdos, tanto do nosso minicurso ou qualquer outro e-mail com oportunidades e principalmente com conhecimento gratuito de qualidade para você se qualificar sempre conosco aqui no O Perito Ambiental. A Masterclass, que é a nossa 5ª aula, ela será ao vivo. Eu vou enviar o link para você por WhatsApp, por isso que é importante você acessar também o nosso grupo do WhatsApp. Se você não ainda acessou o nosso grupo, aonde lá eu também envio mais informações sobre perícia ambiental, faço enquetes, é importante que você acesse o nosso grupo. Então entre em contato conosco para que você possa acessar também o grupo e obter, além das informações que você vai obter por e-mail, mais conteúdo, mais interação e aprender mais sobre perícia ambiental. Não deixe de participar. Na Masterclass eu vou apresentar o curso mais completo e qualificado sobre perícia ambiental disponível hoje para quem quer atuar e se tornar perito ou perita ambiental. Você vai receber o link por e-mail um dia antes do evento e também no grupo. No grupo eu vou sempre avisando periodicamente do nosso evento, da nossa Masterclass e também enviando mais informações para vocês, como enquetes, aulas que vão responder dúvidas e coletando todas as dúvidas que a nossa audiência possui sobre perícia ambiental. Então, por isso, mais uma vez, eu convido vocês a participarem. Eu tenho certeza que irá acrescentar muito conteúdo de qualidade e que realmente vai fazer diferença na sua atuação profissional na área de perícia ambiental. Te aguardo na 2ª aula.